Olá, o meu nome é Luís David e este é o 12º episódio do Artista Broadway que Nunca Fui, um podcast dedicado ao maravilhoso mundo dos musicais e a todos aqueles que, como eu, são fascinados por esta arte. O meu convidado de hoje traz-nos uma outra forma de estar no teatro musical. Ele é um músico de excelência e segue esse caminho, acho eu, em direção ao trabalho de ator de teatro musical. Mas nada melhor do que conversar com o próprio para perceber melhor o seu percurso. Portanto, Tiago Garrinhas. Olá, Luís David, como é que tu estás? Eu adoro que no podcast a primeira abordagem é sempre esta coisa de Luís David versus Tatá, não é? Como é que tu estás? Estás bem? Estou ótimo, estou aqui nervoso à tua frente, pá. A sério? Não estava à espera. Pois, mas eu não percebo porquê, mas eu próprio também fico um bocadinho nervoso. Tu intimidas-me. Eu intimido. Exato, a pessoa que intimida imenso. Estás bem? Estás cansado, não é? Estamos agora a falar sobre isso. Estamos a entrar aqui numa fase de cansaço, não é? Estás só a gente, está assim... Este mês é um mês especialmente cansativo. Sim, e ainda vem pior, não é? Porque o mês de dezembro só começa amanhã, não é? É Pois, verdade. Muito bem. Pronto, já ficaram a saber em que dia que nós gravámos isto. Pois é. Ei. Não há problema. Bem, vamos então aqui falar sobre ti, não é? Sobre o teu percurso. Portanto, o que me interessa, ou o que nos interessa aqui saber é como é que... Eu gostei da expressão que tu usaste do em direção ao trabalho de ator de teatro musical, ou seja, ele ainda está em direção. Percebe? Mas eu acho que isso é bom. É bom, claro. Eu acho que só Meryl Streep ou um assim, ator nunca fecha, um ator nunca fecha. Só Meryl Streep é que já encontrou. Nós estamos sempre em direção ao em direção a qualquer coisa. Estamos sempre nesse caminho. Pronto, então fala-me aqui um bocadinho de como é que foi a tua infância, a tua adolescência. Tu és... Agora vou começar a primeira grande gafe. Tu és alentejano. É verdade, é verdade. É o meu primeiro convidado alentejano, acho eu. Estás a ver? Estás a começar a expandir pelo território. Exatamente. É verdade, sou então, alentejano. Como é que foi crescer no Alentejo? Olha, eu nasci em Avis, em Évora, mas vivia em Avis. Nunca pensei seguir músicas nem coisas. Aquelas coisas que o pessoal diz, eu sempre sonhei. Não, mentira. Sim, como alguns convidados já disseram que já nasceram na barriga da mãe, já cantavam. Sabiam, exato. Tu não? Não. Eu tive aquelas fases todas, quis ser veterinário, quis ser bombeiro, essas coisas todas. E depois, mais tarde, ofereceram-me um pianinho, daqueles que dão a todos os putos, não é? E eu começava a tocar os anúncios que tocavam na televisão. Eu acompanhava os anúncios, na altura dava a Chuva de Estrelas e o Mini Chuva de Estrelas. Eu tocava as músicas de ouvido. Isso com que idade? 3, 4. Estás a falar a sério? Tocavas o Chuva de Estrelas com 4 anos? E os meus pais começaram a perceber... A Catarina Furtado sabe disso? Não, por acaso nunca falei com ela sobre isso. Que era ela, não era que apresentava? Era. E os meus pais começaram-se a perceber disso. O meu pai também era músico, tocava na altura. Então eu desde bebé andava sempre nos concertos dele, lidei sempre com a música de perto. E daí começou a surgir o interesse para estudar, para começar. Os meus pais também tentaram me empurrar um bocadinho para esse lado, para estimular um bocadinho aquela aptidão que eu tinha, sei lá o que é que era aquilo, não é? Um puto pequeno que se senta à frente da televisão e toca as coisas. Sim, em qualquer coisa, realmente. Exato, havia ali qualquer cena para explorar. Fui estudar música, fui para o conservatório logo muito cedo. Lá em Évora? Não, fui para Porto Alegre. Tinha que sair das aulas todos os dias em Avis às 4, 5. Tinha que ir para lá, que ainda são 70 e tal quilómetros. Pois, estava a tentar ver o mapa aqui na minha cabeça e pensar, não é propriamente ao lado, não é? Ou seja, nós fazíamos 1 hora de viagem para lá, eu tinha aulas até às 10 ou assim uma coisa, saíamos de lá, eu ia para casa, tinha que estudar para a escola, tinha que estudar para o conservatório e no dia a seguir, repetíamos a dose. Só que isto para uma criança, isto já não foi com 5, 6, né? Já tinha... Por isso é que tu agora estás cansado. Exato. Já vem daí. Mas eu sou lentejano, portanto tens que conseguir... Ok. Mas isto para uma criança era um ritmo um bocado alucinante, não é? Até porque os repertórios de clássico e de conservatório não é uma coisa propriamente atrativa para uma pessoa. Pois, eu perguntar isso, tu estudavas clássico. Sim, estava em piano. Pois, que não é de todo depois aquilo que tu vens a tocar, a querer. Nada.
E durante este tempo todo, opá, eu nunca tinha sequer cantado, nunca tinha aberto a boca. Os meus pais nem sabiam que eu cantava. E uma vez fizeram um festival da canção lá na minha terra e eu disse, os meus amigos vão, eu também vou. Pronto. Quis cantar um fado, que ninguém ia cantar fado, e eu vou cantar um fadinho. Cantei o fado, pá, e até eu fiquei surpreendido porque ganhei. E pronto, a partir dali acho que aquilo me deu ali um boostzinho do, opá, se calhar devias pensar em aprender qualquer coisinha nesta área. Já que já estudaste instrumento, agora descobres que até cantas qualquer coisita. É que ganhaste esse festival? Uns 14, 13, pá, aí nessa... Já estavas música há uns anos também. Sim, tinha começado para aí com uns 9, 10. Pois, musicalmente já estavas desenvolvido, não é? Mas já eras um rapaz afinado. Sim, mas a questão depois foi que quando isso acontece, eu deixo o conservatório. Porque, pá, fartei-me. E eu queria era ligeiro depois, não é? Cantavas, querias era aprender a tocar guitarra e andar com a guitarra de um lado para o outro com os teus amigos, não era? Andares com um piano que não podes fazer nada e a tocares tipo, clássico. Já era a tua veia de rock and roll a começar a surgir, estava não é? Estava a começar. Pronto, depois daí continuei a estudar música também, fui sempre mantendo aulas particulares e isso, mas o meu foco não era esse como profissão, não é? Eu queria ser arquiteto. Estás a falar a sério? Quis ser designer. Mas desenhas bem? Desenho, safo-me bem. Não fazia a mínima ideia. Safo-me bem. Tanto que eu faço guitarras, Luís David. Eu sei, sabes? Não, isso eu sei. Aliás, eu ia Many mãozinhas, não é? Sim, eu ia chegar lá eventualmente. Tudo que é trabalhos manuais e coisas, eu adoro essas. Nunca me passou pela cabeça que tu, sei lá, já quisesse ser arquiteto ou designer ou não sei. É verdade. Mas estava depois, mais tarde, fui estudar para Porto Alegre, artes, que era para poder seguir para arquitetura, porque isto era o primeiro plano, só que eu sabia que a arquitetura nunca ia conseguir tirar, não é? Porque eu sou um ganda baldas, dormir é muito fixe, e tinha a cena do design, que o design era aquela coisa que eu podia fazer 1000 coisas relacionadas com, mesmo com a parte de teatro, com a parte de moda, de design de exteriores, eu adorava essas coisas todas, paisagista. Só que depois surge uma oportunidade em que me ligam e dizem, Tiago, tens que vir a Lisboa porque queremos te ouvir em casting. E quem era? Era o tio La Féria. E eu... Foi assim. Porque, ok, então... Isto faz este... Sim, então fazemos uma pausa aí, que é... Até aí tu nunca tinhas tido contacto com teatro musical. São da escola, só brincadeiras. Tipo, era aquelas coisas... Fazias peças na escola? Clubes de teatro da escola, tipo... Tínhamos uma ludoteca municipal onde fazíamos também apresentações e teatros e não sei o quê. Eu participava sempre nessas coisas todas. Já tinhas alguma experiência, ou pelo menos tinhas tinha, mas era palhaçada para mim. Aquilo era palhaçada, eu ia para lá fazer de palhaço só. Depois, nós somos muito parecidos nisso, não é? Abrimos a boca e alguém se ri. Sim. E às vezes basta aparecer-nos na sala. Exato. Pronto, e depois eu fui lá só ver como é que era. Mas, ou seja, nunca tinha passado pela cabeça seres ator. Não, nada. Ou seja, a parte da música já estava... Eu só fui estudar teatro depois de fazer lá féria. Engraçado, não fazia ideia. Mas, ou seja, a parte da música, já tu estavas a desenvolvê-la ou já tinhas desenvolvido, mas apesar de que estavas a ir no percurso do design ou da arquitetura. Era uma pessoa sensível às artes, Era uma pessoa sensível, percebes? Pronto, mas foi isso. Fui de peito aberto para a experiência. Ou seja, o que é que tu pensaste? Tu sabias para que é que era o casting? Não, eu não sabia o que é que era. Tipo, eu só sabia que era um casting para um musical. Uhum. O meu interesse era claramente Conheces a parte algum musical antes disso? É assim, se considerarmos Disney... Os filmes de Disney. Nesse espólio conhecia tudo, não é? E maioritariamente era isso que eu ouvia. Uma criança Disney. Exato. Agora, musicais, não conhecia assim nada.
basicamente nunca tinha ouvido falar. Eles falaram na altura. Nem em termos musicais, ou seja, como há pouco disseste que mesmo o teu pai era músico também, ou seja, Sim. podiam às vezes em casa, sei lá, ouvir algum álbum de algum espetáculo musical, não sei. Não, pá, o meu pai tinha, só que nunca calhou e eu nunca tinha absorvido isso como uma coisa que pudesse existir, não é? Que para mim era música, porque tu estares a ouvir um musical, não estás a ver nada, não tens nada Sim, palpável, tu ias para o só lado tens musical. só tens a sensação musical daquilo, portanto Sim. aquilo ia ser só música, era um CD ou um Pois, álbum, não um tinhas a disco. cena, não é? Não tinhas a parte visual. Exato. Pronto, opá, daí depois é que surgiu este interesse todo, porque conheci muita gente, aliás, Sim. grande parte. Mas volta à parte do casting, tenho interesse nisso. Opá, o casting. Quem é que te ligou? Foi a Dona Irene? Opá, não me lembro quem é que me ligou. Então não foi a Dona Irene, só isto de lembrar. Exato. Opá, não me lembro quem é que me ligou, mas lembro-me que fiquei assim um bocado tipo, primeiro, como é que tem o meu nome? Segundo, como é que sabem quem eu Pois, sou? como é que chegaram a ti? Depois, são um gajo do Alentejo. Alguma vez soubeste como é que chegaram a ti? Não, mas ele tratava-me por onde é que está o Alentejano? Claro que sim. Portanto, opá, não sei se foi através de alguém Mas que já passa tinhas palavras. feito coisas em Lisboa? Já tinhas feito alguma coisa com algum artista? Eu sei lá, fazia, mais na conhecido, altura- ou que andasse pelo circuito lisboeta da música ou assim? Não, eu fazia na altura uma coisa que eu não te ia contar, porque isto é uma parte que eu oculto no meu Mas não tens de contar. currículo. Eu fazia umas participações como presidente da Associação de Estudantes dos Morangos com Açúcar. Como assim? Exato, pronto. E fui fazendo umas coisitas lá e a Lisboa algumas vezes. Ah, ok, fazes participação na série dos Morangos com Sim, Açúcar. na série. Não é vergonha nenhuma, Garrinhas, isso. Claro que é. Então isso é fixe, ok. Eu mas, vejo mas as isso- minhas fotografias mas isso da altura mas isso já te e- dá aqui uma componente mais de ator, ou pelo menos, não é? Eu ia pelas miúdas, tá. Eu não ia pela... Eu só Estou a ia... adorar a sinceridade. É verdade, eu ia pelas miúdas e as atrizes que tu vês na televisão, que tu estás a babar para a televisão e toda a gente sonha e vê na Porque tinhas Super quê? Pop. Tinhas 16, e no não tinhas sei quê. 16, 17, 18, por aí? Tinha para aí, sim, 15, 16. Ok, percebes? Portanto, estava mesmo naquela fase de... Pronto. Sim, é um mundo fascinante, um mundo de televisão, não é? Claro. Percebo perfeitamente. E ali, opa, além de estar a fazer uma cena fixe, podia ver as atrizes. Sim, um e, gajo por exemplo, vê- como é que foste parar a isso? A essas participações especiais dos Opa, morangos? havia uma agência que era a NBP que fazia um bué de cenas de figuração e não sei o quê. E eu inscrevi-me. Porque sim. Soubeste disso? E havia outro gajo que estudava comigo, que é nosso colega, que é o Rui Porto Nunes, que estudava comigo em Porto Alegre também. E ele também foi para os Morangos nessa altura. Então, pronto, eu conhecia lá alguém, portanto sempre havia. E depois fazíamos o mesmo desporto, fazíamos BTT. Há imensas coisas sobre ti. Eu não sabia. Sou uma pessoa que faz muitas coisas. Mesmo. Opá, pronto. E começou aí as idas a Lisboa. Portanto, não sei se foi daí que surge o contacto para o La Féria. A verdade é que quando chega, não estava à espera daquilo, não é? Teatro era uma coisa completamente diferente e nova para mim. Opá, pronto, mas contando o casting, eu cheguei lá e estava a Ina, estava o La Féria, Que saudades da Ina. mesmo. Quando ela me chamava Bela Adormecida. Pichu, Olha, tu Bela Adormecida, tu Bela Adormecida. Pichu, mexe, E Pichu. eu, Ina, mas eu estou a fazer o melhor que consigo. Bela Adormecida, Bela Adormecida. E opá, cheguei lá, estavam eles, aquilo era uma coisa super constrangedora, as pessoas sentadas ali numa mesa, e ainda por cima não era um casting aberto, eles estavam lá só para me ver, era uma coisa que me tinham chamado de propósito. Mas estava lá à féria. Estava. O que é que tinha acontecido? Um dos miúdos da Música no Coração tinha saído do elenco e eles precisavam de alguém que substituísse o miúdo. Então chamaram-me com urgência para ir lá fazer o casting. Eu fui fazer o casting e eles chamaram o Carlos Quintas, meteram-me ao lado dele e disseram: ele é muito alto, não pode ser. Então não fiquei muito triste. Depois o Carlos Quintas fazia o Capitão Von Trapp. Exato. E eles disseram: pá, não vai dar. Eu fiquei muito triste. E no dia a seguir ligam-me: olha, não ficaste na Música no Coração, mas nós vamos começar outro projeto agora. Por acaso não gostavas de fazer? E eu: claro. Nem sabias o que era. Não. É o Jesus Christ Superstar. E eu: ok, pronto, sei lá o que é o Jesus Christ Superstar. E pronto, tive que me mudar para Lisboa. Então isto de repente era um puto com 17 anos
que estava a estudar para ser designer ou arquiteto, vai a um casting e muda a vida toda. Pronto. Mudei-me para Lisboa, não conhecia nada, zero de Lisboa. Sabia o caminho da minha casa pelo metro só, chegava ao teatro e era só isto, só sabia este percurso, que era Arieiro, restauradores, Arieiro, só. Pronto, comecei a conhecer malta, chegou a malta do Porto, entretanto, e descubro mais um que também era caçula como eu, que era o André Lacerda. Mas espera aí, ou seja, tu não fizeste o Cristo aqui no Porto também? Não, eu fiz em Lisboa. Ou seja, a música música estava a pensar preparar... em que parte é que tu vieste para o Porto, mas não, tu fizeste em Lisboa. A música no coração estava-se a preparar para vir para o Porto. Para o Porto, exatamente. E o Jesus estava a preparar-se para ir para Lisboa. Eles iam trocar. Então, parte do elenco do Porto foi para Lisboa. Estavas a dizer que chegou o elenco do Porto, pois, porque estava o Galvão, a Sara Lima, exato, a Bruna, o Rui Andrade... Não. O Meireles. Não, eles não desceram, eles ficaram cá em cima. Eles queriam fazer uma circulação. Exatamente. Continua. Mas foi muita gente daqui. Sim, aliás, pois foi. 70% do elenco era pessoal daqui. É possível. Pronto, comecei a entrar naquilo, a aprender com a malta, a ver como é que eles faziam, como é que as coisas eram. Quando eles diziam, metam-se em V, eu sei lá o que é em V, só me preciso esticar os braços para cima, né? Em V para o público ver. Exato. Eu sei lá o que é isso. Pronto. Mas, por exemplo, o que é que tu sentiste quando de repente és apanhado a ter que cantar, representar e dançar? Quer dizer, provavelmente não dançavas muito, não é? Mas havia não danço. Havia Exato. Não, mas havia muitas partes com movimento, né? Partes coreografadas. Por mais o grupo dos Apóstolos tinha muitas cenas em conjunto, não é? Mas não tinha muita dificuldade nessa parte, porque também sempre fiz muito desporto, sou uma pessoa com... Eras coordenado. Exato, tenho coordenação motora, portanto não era uma coisa muito complexa para mim. Depois tenho ritmo, tenho sentido rítmico, portanto aquilo não me fazia muita confusão. Podia não ser esteticamente bonito o que eu estava a fazer, Exato. Mas pelo menos os tempos e os movimentos eram aqueles. Tento imaginar com os braços todos tortos, exato, as mãos todas tortas, os dedos, os polegares. Exato, os polegares à mostra. Pronto, comecei a aprender com a malta, comecei a ver como é que eles faziam, comecei-me a interessar por mais coisas, a ir procurar para aprender. Aí sentiste-te interessaste por musicais? Ou seja... Aí comecei a fazer uma coisa que eu na altura só sacava música no Emule e comecei a sacar todos aqueles vídeos piratas de musicais. Que era, cenas que o pessoal filmava com os telemóveis e com câmaras escondidas e não sei o quê. E comecei a ver outros musicais. Ou seja, ficaste mesmo com curiosidade pela área de teatro musical. Queria ver como é que era aquilo, como é que aquilo funcionava, se eram todos iguais, se não era, porque ainda por cima o Jesus Christ é uma ópera rock, não é? Ou seja, eu sabia lá se havia um estilo musical, se era sempre tudo cantado, se havia texto no meio, não sabia, eu tinha que ver outras coisas. Pronto, comecei a pesquisar, comecei a ver coisas, comecei a falar com malta que vinha daqui, que conheciam os musicais todos e mais alguns, não é? Porque tinham feito a academia ou já tinham feito 50 peças na escola. Tinham estado em Nova Iorque. Exato. E pronto, aquilo começou-se a tornar uma coisa do dia-a-dia, até hoje. Pois, e depois a partir daí, ou seja, tu fizeste a temporada toda no Politeama e acho que ainda foste para o Algarve. Ainda fomos para o Algarve. Fazer um mês e meio, não foi? Assim, algo do género. Fomos de férias e fazer... Exato, estávamos a jantar e falámos sobre isso. Exato. Fomos lá gastar o ordenado, basicamente. Fizemos a temporada, foram 414 espetáculos. É muita fruta. Jesus. E depois eles iam começar o West Side Story. E começaram-nos a preparar, grande parte do elenco, para começarmos a fazer aulas de jazz e de clássico, para ganhar umas bases. Sim, o West Side é muito dançado. Sim, e para preparar o musical. E eu, por muito que gostasse de ter feito, na altura decidi, agora tens duas opções. Ou terminas o 12º, que não acabaste, para seres arquiteto ou designer, ou então vais estudar isto. Porque se é isto que queres fazer, tens que estudar. Só que houve uma coisa muito chata, porque o musical terminou no fim de agosto. E ia-me obrigar a fazer 1 ano 0. Então começámos a falar, eu falei com o Lafera e disse, olha, eu não quero fazer o próximo musical porque quero estudar, quero ir estudar teatro. Conhecimentos para aqui, dali, não sei o quê. Falámos com a Escola Profissional de Teatro de Cascais e, assim, por uma exceção
Não sei se foi uma cunha. Se o La Féria fez um telefonema. Lá me aceitaram mais tarde e entrei tipo em novembro. Logo nesse ano letivo. Sim, entrei nesse ano letivo, comecei logo com o pessoal lá. Pronto, depois fiz o curso e daí comecei a me interessar cada vez mais pelo outro lado, que era a parte do teatro. E comecei a separar a minha vida entre duas áreas, que era de repente a música puxou-me para o teatro e era o teatro musical, e o que me prendia na altura ao teatro era a música. E de repente já tinha duas coisas que eu gostava de fazer, que era o teatro e a música. E perguntavam-me muitas vezes, e agora o que é que tu queres fazer? Eu, não sei, quero fazer as duas coisas, quero dar concertos, quero fazer teatro, e se puder juntar as duas coisas, perfeito, melhor. Pronto, segui por aí. Tu estudaste quantos anos? Fiz 3 anos. 3 anos. E foi aí pelo meio que ias tocando em bares, tocando em todo Eu comecei lado. a tocar com 16 anos, em bares. Ainda nem tinha aí já idade. naquela onda que falavas há bocado de guitarra na mão. Exato. E bora. Exato, foi o pós-conservatório, guitarra na mão, e isso é que era fixe, não é? E miúdas, guitarra na mão, dar concertos, claro. Pronto, segue essa parte toda do teatro e da música, e eu decidi que a minha vida tinha mesmo que ser como ator, porque era aquilo que eu gostava mesmo de fazer, e que, lamento muito, mas a arquitetura ia perder um grande arquiteto. Exato. O designer, um grande designer. Exato, e pronto. Pronto, segui por aí, continuei a fazer outras formações paralelas, porque havia muitas coisas que eu não me identificava na escola de teatro onde eu estava. É uma escola incrível, inacreditável, dá-te muitas ferramentas, mas não era o tipo de representação que eu apreciava, porque eu era uma pessoa que já tinha estado dentro do meio da televisão antes, embora não fosse um grande exemplo os Morangos com Açúcar, porque o pessoal era tudo inexperiente e ninguém tinha assim uma grande... ninguém era assim um grande ator, vamos ser francos. Mas aquilo que eu conhecia era uma coisa muito mais naturalista, muito mais, cinematográfica, e a parte teatral e com aquela parte toda clássica por trás incomodava-me um bocado. Teres que fazer movimentos grandes e aquelas coisas, não sei o quê, e falsear aqui e ali, aquilo fazia-me espécie. Pronto, e eu decidi começar a procurar outras coisas. Fui fazer workshops e cursos com pessoal que vinha tipo da Globo, de atores que vinham fazer workshops, pessoal de televisão ou de cinema que dava workshops, porque eu, independentemente da parte do teatro, o que eu gostava mesmo era da representação, gostava daquilo, gostava do meio, gostava do processo, e comecei-me a apaixonar por esse lado também, que era o cinema. Só que infelizmente, o cinema é muito complicado. Tive muito poucas oportunidades, que adorei. Mas tiveste algumas. Tive algumas, é verdade, não posso queixar. Pronto, e entra aí a parte em que a representação vira para a televisão e para esse lado que eu apreciava. Sim, do que eu tenho aqui nas minhas notas, antes, não sei se foi exatamente antes de tu fazeres televisão, ou pelo menos assim com personagens mais relevantes, mas tu vieste para o Porto fazer um musical. Vim, e foi o meu primeiro trabalho profissional pós-curso. Ou seja, eu termino... Quando estiveste no Politeama, ainda não tinhas feito o curso, não é? Eu fiz o Jesus Christ, 2007-2008. Depois, de 2008 a 2011, fiz o curso. E em 2011, mal terminei o curso, recebo uma mensagem do Galvão a dizer: vamos fazer casting para um musical cá em cima, não queres vir? E eu, claro que vou, nem que seja só para te ver. Vim... acabei por ficar e foi o meu primeiro projeto assim. Por coincidência, o encenador é uma pessoa que tem tudo aquilo que eu aprecio na parte da representação, que é uma pessoa muito mais de naturalismo, muito mais, que é o Rui Melo. Então aquilo foi ouro sobre azul para mim. E que é um apaixonado por musicais também. Exato. Sabes, foi o Rui Melo, só aqui um parênteses, o Rui Melo apresentou-me um dos musicais que eu mais adoro e que voltou agora à Broadway, por acaso, que é o Spamalot, que é um musical baseado num filme dos Monty Python, e é escrito pelos Monty Python. Foi quando eu fiz o Annie com ele, de repente ele mostra-me aquilo, até hoje, adoro, e agora está na Broadway outra vez, o Spamalot. Incrível. Pronto, falávamos a mesma linguagem, eu identifiquei-me muito com ele, com o trabalho. Depois estava num grupo que eu já conhecia parcialmente, o Galvão,
com o André, e pronto, daí comecei a fazer mais... Foi uma experiência incrível, não é? Porque também foi uma aposta muito grande na altura da elenco. Sim, foi o segundo musical deles, foi a primeira vez que eles fizeram aquilo já com estrutura, e foi inacreditável. Aliás, é um musical que ainda hoje todas as pessoas com quem eu trabalhei nessa produção, toda a gente diz, esse musical foi... Marcou, não é? Foi o projeto que... Eu, quando estou com amigos nossos, não é? que fizeram esse espetáculo, fala-se de musicais ou fala-se de percurso, e é um musical que toda a gente fala com um carinho incrível. Sabes que eu há uns dias estive no parque de estacionamento do Mar Shopping com as portas abertas, com o CD da Ilha do Tesouro a ouvirmos e a cantarmos aquilo, eu e o Meireles. Porque o Meireles fazia a direção vocal, com o Arthur fez a produção e a direção musical, e o Meireles estava a dar suporte com a direção vocal. Foi aí que eu conheci o Meireles também, não é? E pronto, aqui há uns dias tivemos nós a fazer essas figuras no parque de estacionamento. Portanto, é um CD que ainda hoje anda no meu carro. Incrível. Pronto, conheci a cidade do Porto daí também. Sim. Que me deixou ali sempre uma vontadezinha de voltar. Entretanto, no meio disto, surge a hipótese de ir ao Ídolos. Que é logo... Eu ia passar para aí. Que é logo seguido à Ilha do Tesouro. Sim. Foi logo no início do ano, porque eu ia voltar para Lisboa, abriram os castings... E houve muita malta a chatear-me a cabeça, porque eu tinha uma banda na altura, a dizer, tens que ir, e se não fores nós ficamos mesmo chateados contigo. E disse, ok, então fazemos assim, eu vou, mas aquilo não vai dar porcaria nenhuma, e eu até vos tiro uma fotografia lá para vocês verem que eu fui, mas não vou passar. Pronto, infelizmente. Só que passaste. Pronto, aquilo depois andou para a frente. Chegaste a ir até que fase? Eu fui... Não, eu no Ídolos fui ao juízo final, que era a fase antes das galas em direto, que é quando fazem aquela entrevista a falar contigo. Depois no The Voice é que depois foste... Sim, e nessa entrevista, eu passei ali por uma situação muito chata que eu disse, eu nunca mais quero entrar num programa destes. Nunca mais. Corta para The Voice. Não, fiz ali um intervalozinho de 2 anos e fiz os Filhos do Rock aí nessa altura, e foi nessa série dos Filhos do Rock que fizeste de Rui Veloso, porque tu és igual. Não sei se és, mas era nessa série que fazias de Rui Veloso. Essas fotografias que existem dessa altura, realmente nós tínhamos muitas parecenças. Pois, porque estavas-me a contar há um bocado quando estávamos em off, que até o próprio Rui Veloso vê fotos dele quando era mais novo e realmente és parecido com ele. E nós chegávamos a trocar fotos, eu mandava-lhe fotos quando estávamos a filmar e ele dizia, fogo, parece mesmo eu, sei que... Pronto, e nós trocávamos umas fotos. Houve uma altura que até aparecia uma foto que nem sabíamos se era dele ou se era minha, que estavam mesmo engraçadas. Pronto, fui fazer televisão, fiz esse projeto que foi para mim o melhor assim a nível televisivo que eu fiz, essa série. Primeiro porque trabalhei com atores inacreditáveis, trabalhares com Ivo Canelas, Albano Jerónimo, Dalila Carmo, é logo assim só monstros, não é? E a minha primeira cena que eu fui fazer, que nunca tinha gravado em modo cinema, porque era tudo gravado com uma câmara, depois tínhamos uma anotadora muito chata, que era tipo, mas tu fumaste no meio desta palavra, tem que ser outra vez. E aquilo para mim era tudo novo. E a minha primeira cena logo quando cheguei, com quem é que era? Eu e o Ivo Canelas, sozinhos, num cubículo. Eu fiquei... Ele ficou nervosíssimo, não é? Ele ficou super nervoso, não é? Porque pensou, fogo, um caçula agora. Não, e ele fez uma cena inacreditável que nunca nenhum ator me tinha feito, que ele entra-me em personagem e começa a falar comigo em personagem durante uns 20 minutos enquanto preparavam o decor todo. E eu estava em pânico. Porque eu só pensava... Passou-se. Eu só pensava, como é que eu vou estar a responder como Rui Veloso este gajo? Tipo, eu li os episódios e tudo, mas sei lá, como é que eu vou desenvolver isto sem quebrar aqui a linha da personagem Rui Veloso? Aquilo foi muito complicado. Entrei no jogo, adorei a cena e comecei-me a dar muito bem com eles, porque eu atirava-me para tudo. Sim. Eu atirava-me sempre para fora de pé.
Era aquela sensação de, se eles descobrem que eu sou um fracasso, Nunca mais faço nada. se calhar, como é que eu vim aqui parar? Se eles Exato. descobrem que eu sou um fracasso. Pronto, opá, aquilo foi uma experiência inacreditável. Aprendi milhões com aquilo, não é? E acho que foi a primeira experiência perto de cinema, não é? Ao gravar só com uma câmara, teres aquele rigor todo de gravar plano a plano. Foi o primeiro contacto assim. É depois disso que vais para o The Voice. Opá, só que tive aí uma fase muito chata, porque terminei aquilo e pensei, boa, agora entraste aqui neste meiozinho fixe, vais começar a ter mais trabalhinhos e tal. Só que não. Então os Filhos do Rock estavam no ar, estava a dar os episódios na televisão, e o Tiago estava desempregado em casa e a pedir dinheiro aos pais e aos avós para pagar a renda. E era o que eu vou fazer agora. Se calhar vou voltar para o Alentejo e olha, é o que Deus Vou ser quiser. arquiteto. Exato. Se calhar vou voltar agora para Porto Alegre para acabar o curso. Opá, pronto, e entretanto surge a hipótese de ir ao The Voice. E eu pensei, ok, fixe, porque isto foi mesmo manhoso da minha parte, mas vou ser super sincero, que eu pensei, os Filhos do Rock está a dar na RTP, o The Voice é na RTP, a Catarina Furtado fez os Filhos do Rock comigo também, porque ela entrou como atriz, portanto, se não correr bem, eu nunca vou para os cromos. E eu pensei que eles nunca iam queimar um ator que tinham num projeto que estava a dar ainda que estava na programação atual. Sim. Ia participar num concurso, não é? Eles não iam dar aquela coisa, sim, olha este cromo, mas ele trabalhou com eles. Mas nunca te passou pela cabeça, isto pode correr muito bem. Não, porque eu normalmente nessas coisas eu prefiro pensar que vai correr mal. E depois vou aceitando. Já tinhas imensas provas dadas pela vida de que cantas para o Mundial, não é? Portanto, ainda para mais, tocas guitarra. Aquilo podia correr mesmo bem. Não é? Porque que haverias de ir para os cromos? Não, eu acho que no The Voice só fui tão longe porque entrei mesmo sem esse peso de responsabilidade. Tu cantaste na prova, foi o Highway to Hell, na prova cega. Sim. E aquilo eu não sei se aquilo ainda não é hoje um dos vídeos mais vistos das provas cegas do The Voice Portugal ou assim uma coisa, não é? Eu lembro na altura, aquilo foi um fenómeno. Sim, eu vi o teu vídeo por todo lado, aquilo aparecia-me em todo lado e falava-se muito da tua prestação naquela... Sim, essa cena foi fixe. A única coisa que na altura não gostei tanto foi que a malta associava muito o ator. Então havia sempre aquela coisa do, mas se ele já é ator, porque é que ele está ali? E era tipo, não, ele é ator e nem é um ator que está tipo, cheio de trabalho. Mal sabiam as pessoas que eu estava desempregado em casa, né? Isto é o meu outro lado, que é eu a tentar conciliar as duas coisas que quero fazer. Pronto, foi difícil as pessoas começarem a encaixar as minhas duas... Eu até pensei, vou criar dois nomes artísticos, que é o da música e o nome o ator. de ator. Mas depois pensei, não, vamos fazer um one-man show. Próprio. Exato. Pronto, aquilo correu bem, avançou bastante, fui até à semifinal, deu um feedback fixe na rua, a nível de trabalho, a nível de conhecimento e de rede de contactos, foi muito fixe. E acho que daí é que deu o boom depois da minha carreira a nível profissional, tanto na parte de teatro como na parte da música. Acho que aquilo acabou por dar ali um impulsozinho. Pronto, a partir daí, só fiz musicais, basicamente, quase. Ainda fizeste outra série, o 1986. 86, pois foi. Que também adorei fazer. Escrita pelo Marco, não é? Sim. E foi realizada pelo Henrique. Foi uma série também inacreditável, não era só... O Marco é hilariante. O texto era muito engraçado. A minha personagem tinha liberdade para curtir. Portanto, eu estava-me a divertir milhões. Ainda por cima aquilo, eu tinha uma rádio, tinha pôr músicas e não sei o quê. Eu adorava saber aquelas coisas todas. Estar a falar de Dire Straits e de Pink Floyd. Aquilo para mim era inacreditável, eu estava a adorar. E era mesmo o ator e o músico naquela personagem. Eu acho que há ali partezinhas em que não há ator. Exato, e que és tu prova. Pronto, essa foi outra. Acho que foi a última série que eu fiz. É capaz. E tens feito muitos musicais? Muitos musicais, muitos, alguns. Tive mais outro musical depois quando vim para cima, logo para Porto, porque eu em 2014 acabo o The Voice e vim para Porto, conheci a minha mulher e vim para Porto, que era aquela paixãozinha que tinha ficado de 2011 do eu hei de voltar ao norte.
Pronto. E foi, casaste e divertimos-nos muito no teu casamento. É verdade. E depois, quando cheguei, eu estava assim, eu só conheço para aí 4 pessoas, a sério, que eu possa ligar e dizer, olha, preciso disto. Preciso de leite. Exato. Preciso de cebolas. O que é que eu vou fazer agora? A quem é que eu vou chatear a cabeça para me meterem no meio de trabalho? Curiosamente, temos só um grande amigo nosso que tinha a produtora, que era a Elenco Produções, não é? Portanto, a coisa começou a desenvolver um bocadinho por aí também, os pocket shows, aquelas coisas, os eventos que nós íamos fazer. Que Elenco fazia muito, sim. Pronto, depois surge um musical, logo passado pouco tempo de eu estar aqui, que foi a Chave. A Chave do Clube Secreto. Exatamente. A Chave muito giro também, com um elenco muito fixe. O elenco também era muito giro. E era tudo malta também nova. Foi aí que conheci também mais próximo a Vânia, que hoje é das minhas melhores amigas também. A Vânia Veluverts. Fiz esse musical, depois comecei a trabalhar também com a Etc. Fazer mais a parte de teatro escolar, peças um bocadinho mais do Plano Nacional de Leitura, que já me transpunha um bocadinho mais para aquilo que eu tinha estudado. Uhum. Era mais a Escola de Teatro de Cascais. Vamos voltar aqui aos textos mais eruditos. Pronto, fui mantendo sempre a parte dos musicais, agora também com o Gelo, que estou a fazer. E que já fizeste antes, fizeste qual? Antes fiz o Feiticeiro de Oz. Fazia o João Latão. João Latão. É verdade. E agora que estamos a fazer o nosso Aladino, onde faço o Sultão. O Sultão. O pai da, sempre o pai Latão, da princesa. Só faz personagens que acabam em El. Tudo bom. É para compensar o Guerrinhas. Agora imagina que era mesmo. Exato. Que as produtoras pensavam mesmo nisso. E, pá, chama-se Guerrinhas. Temos que lhe dar um Sultão. Um Latão. João Latão. Pronto, entretanto, na pandemia, eu estava parado, estava a pensar, vou desistir disto tudo, vou tirar a toalha ao chão, vou trabalhar das 9 às 5, ou vou para uma caixa de supermercado, assim, porque nós, neste lado artístico, as pessoas acho que muitas vezes não têm noção dos altos e baixos que nós temos, e que passamos mais tempo nos baixos do que nos altos. E eu nessa altura estava mesmo a pensar, vou deixar isto tudo, vou parar com esta porcaria, não estou para isto. Ainda por cima tinha nascido o meu filho precisamente no início da pandemia, e eu pensei, agora tens responsabilidades, já não é só tu, tens mesmo que trabalhar, já não é tipo trabalhar para comprar vinho, agora já trabalhas para comprar fraldas, e depois se sobrar compras vinho, e aí eu pensei, ok, vou deixar isto. E surge a cena de fazer guitarras, porque eu fazia setups a guitarras de amigos, fazia umas coisitas, e pensei, vou começar a mexer em madeiras e sei lá ver o que é que sai. Comecei a fazer isso, fui fazendo uns cursos com luthiers online, fazia umas videochamadas com alguns luthiers, uns brasileiros. Luthiers é quem faz guitarras? Sim, instrumento. Fui aprendendo umas coisitas, não era o método mais adequado para aprenderes uma coisa prática, à distância, mas como eu sempre fui muito curioso nessa parte de trabalhos manuais, e o meu pai também, fazíamos muitas coisas em madeira. E voltaste aqui ao design, não é? Exato, fui buscar outra vez coisas do passado para me tentar recriar. Pronto, e surge daí a parte de fazer guitarras e de começar a fazer estas maluquices. Que ainda fazes hoje? Faço. Não faço. Sim, tens menos com tempo, a regularidade momento, que queria, mas acaba por ser assim um escapezinho. É tipo um hobby. Levo aquilo a sério, mas é um hobbyzinho que faço quando tenho mais tempo. A minha prioridade é teatro. Se houver teatro, aquilo fica de lado. Se não houver teatro, aquilo é a prioridade. Maravilha. É isso. Pronto, mas fui arranjando assim umas estratégias. E muito bem. Pronto, já me conheces agora, Tata. Exato. Já vamos ir embora. Pronto. Exato. Pronto, já me conheces. Bem, vamos dar as notícias. Vamos às E notícias. depois continuamos. Então vá. Então vamos lá às notícias. O site Broadway.com tem um novo vlog. O espetáculo escolhido é o Spamalot. Estávamos um bocado a falar sobre isso. Exato. E a anfitriã deste vlog é a atriz Leslie Rodriguez Kritzer. Este vlog mostra-nos os bastidores deste espetáculo e está disponível nas plataformas digitais. O musical Next to Normal vai estrear no West End.
Depois de uma temporada de sucesso num teatro mais pequeno de Londres, o espetáculo segue para o West End em 2024. O elenco ainda não está escolhido, mas a temporada deste ano foi protagonizada pela atriz da Broadway, Casey Levy, ou Casey Levi, não sei muito bem como é que Eu se também não diz. sei. E por estes dias na Broadway, no dia 13 de dezembro de 1925, nasceu o ator Dick Van Dyke. E no mesmo dia, mas em 1929, nasceu o ator Christopher Plummer. Ambos são estrelas da Broadway e de Hollywood. E o mais curioso é que os dois filmes musicais protagonizados por estes atores, tanto a Mary Poppins pelo Dick Van Dyke e a Música no Coração pelo Christopher Plummer, têm como co-protagonista a atriz Julie Andrews. Eu não sabia disto e adorei quando descobri isto, fiquei fascinado. Agora Porque, fiquei... primeiro são duas grandes referências, não é? Quer a Mary Poppins, quer a Música no Coração, e o Christopher Plummer e o Dick Van Dyke. É espetacular eles terem os dois, nascerem no mesmo dia e terem, não é, terem contracenado ao lado da Julie Andrews. Pronto, achei acho que está aqui uma curiosidade. Boa curiosidade. É bom, para algum momento sabias que, não é? Exato, sabias que... Bem, então depois de uma vida recheada, não é? De BTT, de arquitetura, de design, de música, de teatro, de musicais, de filmes, novelas, cinema, tudo isso, e muitas coisas que eu não sabia sobre ti e gostei muito de saber. Pretendes continuar a fazer musicais? Claro que sim. Aliás, durante muitos anos, o meu objetivo, para onde eu apontava onde é que te vês daqui a 10 anos, eu via-me claramente a tentar chegar à Broadway a todo o custo. Depois fui baixando as expectativas e pensei, só quero chegar ao West End. Tornaste no artista Broadway que nunca foi. Exato. Que nunca vai ser. E depois comecei a apontar mais para baixo, para o West End, e depois assim coisa, e depois já pensas, pronto, ok, só quer fazer o gelo para o ano. Eu acho que tens uma característica que não é muito comum nos atores de teatro musical, mas que é uma coisa que se vê lá fora, que é quando os atores sabem tocar um instrumento. E são bons cantores também porque sabem tocar um instrumento, porque percebem mesmo de música, sabem ler uma partitura, sabem compor, sabem tocar, e tu tens isso. E é uma coisa que não se vê assim tanto quanto isso em atores de teatro musical, não é? Acho que muitos deles são bons cantores e depois são bons bailarinos também, mas eu acho que não há assim tantos atores quanto isso que também saibam tocar um instrumento. E é engraçado porque... Instrumentistas. Sim. É verdade. Sim. E portanto acho que tens aí um nicho que podes aproveitar. Não é realmente muito normal. Podia fazer, por exemplo, o Roger, que eu sempre quis no Rent. Por exemplo, sim. O ator que agora não me lembro do nome, que teve a fazer até agora o Eddie Town, o protagonista, que fez também o musical do Spider-Man, por exemplo, ele é muito parecido contigo, até fisicamente, são mesmo muito parecidos, e ele é esse estilo de ator de teatro musical, que é o ator que se calhar tem um perfil mais virado para o rock, mais virado para a guitarra elétrica, portanto eu acho que tens aí um nicho. Exato. Que poderás aproveitar. Portanto, começa a pensar em voos mais altos, porque acho que podes voar a essa altura. Houve uma curiosidade muito gira que há bocado não te disse. Em 2012, quando acabei o Ídolos, aquilo depois bateu-me muito a mal, não é? Porque eu cansei-me daquilo tudo. Então fui a Londres ver musicais, pela primeira vez, sozinho, de mochila às costas. Cheguei lá e sabia lá eu o que é que queria ver. Havia tantos. E quando cheguei lá descobri, tinham aberto os castings para o Jesus Christ Superstar. Estavam iam renovar o elenco, qualquer coisa. Eu só pensava, fogo, isto é mesmo a minha praia, que era a mesma cena do rock e não sei o quê. Mas eu sou um grande danabo a falar inglês, eles gostam daquele do accent perfeito, portanto, não vou. Portanto, acho que perdi aí a oportunidade. Ainda vais a tempo. Quando é aquela encruzilhadazinha que é, vais para a esquerda ou para a direita? Sim. Pronto, eu escolhi a outra. Bem, por falares nessa vez em que foste a Londres, eu pedi-te que escolhesse um musical e tu escolheste precisamente o primeiro musical que viste em Londres. É certo? verdade. E que foi os Miseráveis. Foi o primeiro musical e acho que foi e continua a ser um daqueles que mais impacto tem de todas as vezes que o vejo. Primeiro há uma cena que eu acho inacreditável, que é tu veres miúdos com talento
é impensável. Tu vês uma criança daquele tamanho a fazer aquelas coisas, a cantarem assim, a representarem, a dançarem, a fazer. Eles têm fábricas de miúdos daqueles, de certeza. Opa, só pode. E tu pensas, fogo, ele tem metade da minha idade, 1/3 da minha idade. E eu acho que não consigo fazer aquilo. Então não vais ver o Matilda. Exato. Pronto, opá, esse foi o musical que eu escolhi, precisamente por isso. Foi o primeiro que vi a sério, sem ser daqueles vídeos que saquei do Emul. Exato. Sim, e que é um musical que é todo cantado, não é? Sim. E eu tinha muita curiosidade dos vídeos que tinha visto e as músicas que eu conhecia. Eu pensei, eu tenho que ver isto ao vivo. Eu tenho que ouvir isto, tenho que ver isto, tenho que sentir aquilo na plateia. E saí de lá. Sentiste? Saí de lá, acho que não falei durante umas horas. Tive assim um tempo em silêncio a tentar processar aquilo tudo. Primeiro, a parvoíce toda que é aquela produção, não é? A grandiosidade, não é? Pá, tu nunca viste aquilo assim à tua frente, sim, não é? sim. Porque aquilo para mim era tudo novo, era tudo uma experiência nova, e veres aquilo assim, só pensava, fogo, estes gajos são inacreditáveis, eu quero mesmo fazer é isto. Não é andares com uma bolacha que roda no... Opa, pronto, esse foi o primeiro, marcou-me bastante mesmo. Acho que se calhar havia outros que eu gostava de ter visto, mas financeiramente não era possível ir a todos, que é, Sim, chegas sim, e sim. tens que fazer uma triagem, que é Sim, o que é que eu posso ir ver. Hoje em dia é mais fácil, há montes de aplicações, não é? Sim, opa, e depois começas a saber os truques todos. Claro. Last minute e as coisas todas para comprar os bilhetes, tipo, ao Mas preço eu percebo, da eu uva. percebo. E cheguei lá e pronto, foi aquela coisa, o que é que eu posso ver? Eu meti um limite, que é, ok, podes ver assim, por este range de preços que estão e tal, podes ver 3, vá, 3. E viste? Vi o Wicked, Boa. que era o que eu queria mesmo ver, porque na altura ainda por cima era o musical que toda a gente novidade, falava. não é? E toda a gente queria cantar as músicas do Wicked e toda a gente ia aos castings com músicas do Wicked. E eu só pensava, fogo, eu não conheço isto. Então lá fui ver, que adorei, não é? Pronto, mas isso é outra. Para mim o Wicked também está noutra liga. Sim, sim, eu percebo. E fui ver outro, com esperança de ver um ator, cantor português, e não vi. O força o We Will Rock You. Exatamente. E querias ver o Ricardo Afonso. Queria ver o Ricardo Afonso, mas não vi. Pronto, foram esses 3 que eu consegui ir ver. Não me arrependo nada. Boas escolhas. Sim, opa, para aquilo que eu ia fazer, ter os primeiros contactos com musicais, tinham que ser aqueles. Não havia Rent, portanto... Em relação aos Miseráveis, Les Misérables, em português Os Miseráveis, é um musical francês adaptado, obviamente, da obra de Victor Hugo. A versão original francesa estreou em Paris em 1980. Isto é incrível, quando nós nem éramos nascidos e já se fazia isto, não é? Yeah. Portanto, a versão original francesa estreou em Paris em 1980. A adaptação em inglês estreou em Londres em 1985. Na Broadway estreou em 1987. Portanto, eu estava a nascer e estavam a estrear Os Miseráveis na Broadway. Eu ainda não. E essa produção da Broadway ganhou 8 Tony Awards, incluindo o melhor musical. Esteve 16 anos na Broadway e em Londres continua em cena desde a estreia em 1985. Vê bem. É um dos musicais mais rentáveis e produzidos de sempre. Em 2012 foi lançada a versão cinematográfica. Opa, pensa que este musical para o ano faz 40 anos em cena. Não é? Porque eles fazem os concertos, não é? Há os famosíssimos concertos dos Miseráveis, não é? Que são, aconselho a procurarem. Aliás, eu acho que ou estão disponíveis na íntegra no YouTube, ou têm imensas partes disponíveis no YouTube. Acho que há. Quer o dos 10 anos, dos 25 anos. Também fizeram recentemente do Jesus Christ Superstar. Fizeram, sim, é isso. Às vezes vão fazendo assim umas produções só para... Pronto, para marcar essas datas, não é? Esses marcos. Bem, agora podemos ver-te então no Aladino no gelo. É verdade, agora estou... Até janeiro, não é? No gelo, no Aladino no gelo, no Mar Shopping, até dia 7 de janeiro. E pronto, e depois
podem-me ver, sei lá, podem-me ligar por videochamada. Para te ver. Não é? Pois, novos projetos. Mais virão. coisas surgirão, Sim, vamos sim, ver. sim, claro que sim. Muito bem. Olha, obrigado por esta conversa. Olha, gostei muito. Montes de coisas que eu não sabia. Estás a ver? Um amigo que não sabe estas coisas. Pá, fogo. Não é incrível, eu adoro descobrir isto. Pronto, pá, temos que fazer coisas juntos. Nós o que é que já fizemos juntos? Pocket shows. Pocket shows. Nunca fizemos assim, nenhum musical grande assim juntos, pois não. Não, porque normalmente os musicais que tu fazes é preciso dançar muito. E eu sou aquele gajo que não dança. Há personagens que não é preciso dançar. O Sultão não dança. Exato. Ah, não, Sultão não- danças lá no finalzinho, não é? Danço Pelo no menos. final, é Pelo menos verdade. a coreografia final tens que Ainda tens tenho que para aí uns tens que 3 ou fazer. 4 oitos lá para fazer. Não, mas temos que ver isso. Temos que fazer coisas juntos. Temos, sim senhor, gostava muito. Olha, obrigado pela tua Obrigado. disponibilidade. Obrigado a todos os que estiveram desse lado a ouvir-nos. Até ao próximo episódio. E já sabem que este episódio foi gravado no estúdio da Rock Soul Porto. Que